E um terceiro ponto que parece muito significativo é o seguinte, Pacheco. A partir do momento em que eu conheço qual é o chão que os meus pés pisam, estrutura mineral, temperamento, a partir do momento em que eu começo a ter uma ação efetiva no mundo, a construir algo a partir dos caráteres, ou seja, eu não tenho agora só um fundamento, eu já tenho um edifício que começa a ser levantado. Isso tudo começa a surgir também como uma formação de uma personalidade. Sim. Eu não sou mais uma coisa, assim como as demais, eu tenho uma ação específica no mundo, única, e esse modo de ser vai me trazendo marcas Sim. que me tornam de fato uma pessoa, um agente nesse mundo. E desse modo a gente vai entrando no campo da personalidade, né? Sim. E aí vem, acho que aqui vem talvez a palavra para mim mais importante dessa conversa, que eu acho que é algo sobre o que a gente precisa começar a insistir. Uma personalidade não é mera e simplesmente alguém que tem um caráter forte. Né? As pessoas entendem, não, eu sou uma pessoa de personalidade. Então você começa a conversar comigo, eu vou lá e sou grosseiro, sou autêntico. Né? É uma outra maneira de se pensar a personalidade, né? Na perspectiva do autêntico. Eu sou autêntico, quando você fala comigo eu falo palavrão mesmo, não tem problema. E personalidade não tem nada a ver com isso. A personalidade, ela, sobretudo, é alguma coisa que eu identifico quando eu estou diante de uma coisa que tem presença. Quer dizer, a ideia de se constituir como personalidade não é mera e simplesmente se constituir como uma pessoa que está à vontade. É claro que o estar à vontade é interessante, mas a presença é a marca da personalidade. E o conceito de presença, para mim, é um conceito muito importante. Para mim, né? Não estou falando mera e simplesmente de uma questão conceitual, mas quando a gente começa a conceber esse edifício, né, como você está usando a imagem, esse edifício completo, você imagina um cenário de uma cidade e de repente você topa com um edifício, né, que salta às vistas no meio daqueles edifícios, né? É como se fosse um World Trade Center, né? De repente você olha no meio daquele montão de edifícios, tem um que salta às vistas pela imponência. Mas não é uma imponência que é uma imponência de quem impõe uma distância. Uma personalidade é uma presença, e é uma presença que, em alguma medida, ela coagula em torno de si as pessoas. Ou seja, as pessoas se aproximam de uma personalidade. As pessoas ficam, elas são atraídas pela personalidade. Então a personalidade ela não mantém distância. Eu digo isso porque, estando na universidade como eu fiquei por tanto tempo, eu pude perceber claramente, e isso foi uma coisa que me deixou uma marca profundíssima na minha história, eu pude perceber claramente o que é uma personalidade construída às avessas, é um edifício que está lá colorido, e essa personalidade que é uma presença. Quer dizer, eu consigo identificar, eu consigo dizer nome e sobrenome e endereço de uma personalidade que é uma presença. Porque essas pessoas que têm um edifício construído sobre um temperamento e que não são determinados por esse temperamento, que têm uma vida de virtudes constituída, têm um caráter e que são uma presença, estas pessoas ajudaram-me a ser uma personalidade. Quer dizer, a gente não pode pensar em personalidade mera e simplesmente como eu vou começar a vestir um terninho, né? Vou começar a falar de um certo jeito empolado. Não. Eu me torno uma presença. E há de se distinguir personalidade de personagem. Perfeito. Hoje o que vendem muito é um personagem. Um personagem é algo fabricado. Exato. Ele é fabricado. Como se fabricam hoje artistas, políticos, né, colocando alguns atributos e algumas características que colam, que pegam bem. Né, do modo de vestir ao modo de falar. Mas isso não é personalidade, é evidente. Exatamente. Isso é mero personagem, é só uma casca. A personalidade é um convite para essa interioridade. Quando eu vou integrando todas as minhas dimensões e quando os meus atos partem de um núcleo duro, que é aquilo que me constitui enquanto pessoa humana, aquilo que é o meu especificamente humano, né, que é a minha capacidade de dedicar-se a algo, a amar alguém, a servir a um Deus, quando as minhas ações partem deste núcleo duro, que é o meu especificamente humano,
aqui eu começo a me tornar uma personalidade. Sim. Que não é um agente agressivo, Sim. porque ele se impõe. Sim. Ele se impõe sendo convidativo. É esse grande edifício que você falou, que ele traz tudo ao seu entorno. Né? Ele não faz com que as pessoas se afastem dele, fujam dele. Sim. As portas parecem estar muito abertas. Né? É possível transitar dentro desse edifício. Exato. É convidativo para que você entre e fique. É convidativo para que você fique lá e estabeleça também a sua vida e a sua retina. Isso é uma personalidade. Sim. O contrário disso, que é o que nós vemos aos montes, em todos os campos, são personagens. Né? E são insossos. Essa coisa maluca. A presença, a personalidade, ela ateia fogo. Mas ela bota fogo. Onde ela está, ela bota fogo. E a gente precisa disso. Né? Eu falava agora, a gente conversava agora há pouco falando de como, né, a decadência do Ocidente, a gente está eu diria que a gente está agora no ponto mais baixo. Eu comparo mal e porcamente a experiência do homem do século XXI ao que foi a decadência do Império Romano, né, no início da era cristã. A gente está tão no fundo do poço ou mais do que foi aquele período. E a gente, em momentos como esse na história, sempre a gente vê a necessidade e a urgência de personalidades, de presenças que ateiam fogo, e que fazem com que as pessoas de repente comecem, né, essa coisa seca que se tornou o homem contemporâneo, comece a se mover de novo. E a gente tem visto esse movimento. Né? Essa coisa que a gente precisa dizer. Né? A gente tem visto esse movimento acontecendo. Como pessoas começam a aparecer, personalidades começam a aparecer e se fazer presentes no tecido social, e é onde surge a possibilidade de haver uma mudança efetivamente. Porque a presença é um eu. É um eu integral. E diante de um eu não tenho como não dizer eu. O eu pede de mim dizer eu. E é aqui quando começa a acontecer a mudança, é aqui quando começa a acontecer essa transformação no tecido social. A gente precisa estar perto de pessoas assim. A gente precisa ver, identificar e saber o nome, o sobrenome, o endereço da pessoa para poder olhar para ela, olhar todo dia para essa pessoa. Isso aqui vai mudando a gente e muda o tecido social. Isso aqui, o destino disso é o melhor de todos. Agora pensa, se a gente tem 2, 3 personalidades, Sim. é uma coisa. Agora pensa se as pessoas que estão ao nosso redor começam a se tornar assim. Pensa o que isso vai se tornar. E é interessante isso que você disse, né? Uma personalidade, ela convoca as outras pessoas, que muitas vezes estão só no nível do personagem, a se tornarem também outras personalidades. Ela é uma provocação, ela é uma convocação. Sim. E aí a urgência de nós todos, eu, me tornar uma personalidade. Sim. Ao nosso tempo se faz necessário presença, se faz necessário personalidade. Uma atitude muito sábia, mas que requer uma certa humildade na vida, é nós conseguirmos não só encontrar uma personalidade, mas acopiarmos. Perdeu-se muito hoje essa formação do caráter e essa formação da nossa humanidade pela imitação. Sim. Parece que todo mundo tem que ser autêntico, todo mundo tem que ser singular, todo mundo tem que ser genuíno. Só que para eu ser singular, para eu ser genuíno, para eu ser autêntico, eu também preciso ter boas referências, porque senão, que merda irei me tornar? Se eu for simplesmente visitar, né, as minhas vozes interiores, as minhas capacidades e potências, aqui no meio, né, disso tudo habita, né, monstros terríveis. Eu sei do que eu sou capaz. Sim. Agora, quando eu encontro uma personalidade, uma atitude sábia, mas que requer humildade, reitero, é imitá-la. Sim. Como ela se comporta nesse momento? Como ela agiria estando no lugar que eu estou? Como ela faz para que a repetição, hábitos, vá de alguma forma me lembrando quem eu sou e vá trazendo o meu eu, a minha tomada de consciência, o meu especificamente humano para fora. Só que perdeu-se hoje, né? Essa atitude de imitação frente a uma personalidade. Eu acho que o pressuposto fundamental para imitar não é tanto... É claro que passa por isso também, mas tem um pressuposto importante que está em jogo, a gente fala de imitação. É que é menos importante ao imitar me mexer como você se mexe, me comportar como você se comporta, do que entender o que há em você que é próprio do humano, que é próprio da pessoa. As suas motivações. Exatamente. Quer dizer, eu preciso olhar para você, e por isso a personalidade é uma presença, porque ela não é só presença de si mesma, ela é presença de pessoa.
Ela é a presença do que é ser pessoa. E claro que tem a sua história, é claro que tem o seu temperamento, é claro que tem o seu caráter, é claro que tem o seu modo próprio de agir, claro que tem tudo isso. Mas é dentro do propriamente pessoa, né? Da pessoaidade. Então esse é um pressuposto fundamental. Não é que eu imito o teu trejeito. Trejeito eu imito de personagens. Sim. Então eu tenho um personagem tal, eu preciso imitar aqueles trejeitos, porque eu preciso ficar parecido com aquele trejeito. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes, a imitação da presença, da personalidade, vai passar por isso. Sim. Vai passar por isso. Mas eu sei que eu estou diante de uma personalidade, e esta é uma avaliação que eu tenho que fazer. Eu sei que eu estou diante de uma personalidade quando eu estou te imitando, e ao invés de me esvaziar, eu me preencho. Ao invés de eu ficar uma capa, eu vejo que eu estou sendo mais eu mesmo. Sim. E por incrível que pareça, eu estou te imitando, mas eu estou sendo mais eu mesmo. Isso me dá forma e me dá conteúdo. Exatamente. Quando é um personagem, eu fico vazio, né? Eu chego em casa, é como se eu tirasse... Eu chego em casa, eu tiro aquela máscara, deixo num cantinho, né? Aí finalmente eu posso ser eu mesmo, né? É uma coisa que... O personagem te cansa. Você fica o tempo inteiro com uma cara, né? Uma carranca, né? Você fica o tempo inteiro com a carranca, você fica tentando com a cara dura, né? Você tentando ser uma presença, você não é, né? Aí você chega em casa, você tem que desfazer daquilo, eu preciso urgentemente deixar de ser esse personagem. E quando eu estou diante de uma personalidade, imito, é imitar mesmo. E muitas vezes eu me pego falando como aquela pessoa está falando. Perfeito. Tem uma história que eu sempre me lembro, quando eu mudei para Ribeirão Preto, inclusive, a gente tinha grupos de encontros na universidade, e eu puxava esse grupo com os universitários, né? Eram reuniões, encontros semanais, a gente tratava de alguns temas, e a gente sempre estava lá conversando, né? Tinha um tema central, a gente ia conversar. E um belo dia, uma aluna veio e falou assim, escuta, Paulo, você já notou que você fala igualzinho fulano de tal? Assim, puxa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Você fala igualzinho a ele. Isso é impressionante, porque mas só que você fala do mesmo jeito que ele, mas você tem um conteúdo que é diferente. O seu tom de voz é parecido, a forma... Putz, é verdade. Este fulano de tal era alguma pessoa que para mim era certamente uma referência fundamental do que era ser uma personalidade. É um pouco por aí que acontece. Não é que eu ficava fazendo caras e bocas de fulano de tal. Eu estava, de fato, tomado por aquela presença. Tomado por aquela presença. Isso começa a guiar a gente, né? Quantas vezes dando aula, né? Me surgia um problema em sala de aula, um aluno fazia uma pergunta, me surgia um destempero de um aluno, e eu me via me perguntando, como é que o fulano de tal agiria nessa situação? Por que o fulano de tal e não o Beltrano? Por que o fulano de tal e não a teoria? Porque o fulano de tal era uma presença. Ele me marcou, ele me constituiu. Então não podia não ser dessa forma. A imitação é certamente um recurso esquecido, mas fundamental. Fundamental.